Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumo bem resumido desse tema, que é a osmose, mas com um enfoque clínico, porque esse tema de hoje é importantíssimo, a osmose. É a partir desse processo físico-químico que nós entendemos vários distúrbios hidroeletrolíticos do nosso corpo que são muito comuns na prática clínica diária. Então, para início de conversa, eu gostaria de explicar a diferença entre tonicidade e osmolaridade. A osmolaridade a gente conhece. Ela consiste na concentração de soluto que a gente tem em determinado espaço. Essa concentração de soluto, a gente define a osmolaridade porque é justamente essa concentração que vai determinar para onde a minha água vai. Vamos supor que eu tenho duas estruturas. Uma com muita concentração de soluto e outra com pouca concentração de soluto. A gente sabe que, dependendo da osmolaridade, ou seja, da concentração de soluto em cada uma desses espaços, a água vai preferir sempre aquele espaço que tem a maior osmolaridade, o maior espaço. Por quê? A água, lembra que ela é uma substância que tem um oxigênio e dois hidrogênios. O meu hidrogênio, ele é positivo e o meu oxigênio é negativo. Essa água, sendo um solvente universal, ela praticamente sempre vai atrair íons. Muitos íons, sejam positivos ou sejam negativos, vão querer se ligar nessa água. No caso do nosso organismo, quem vai querer se ligar a essa água, quem vai ser atraído por essa água, vão ser sempre íons positivos. Sódio, por exemplo, o maior exemplo que a gente tem. Só que, quando a gente pensa nas células do nosso organismo, nós não podemos considerar somente a osmolaridade. É por isso que o termo tonicidade foi inventado, porque além de ele considerar a concentração de soluto, ele considera também a permeabilidade da membrana. Nós sabemos que as nossas células, especialmente as células do sangue, as hemácias, elas têm membranas semipermeáveis. O que isso significa? Elas permitem a saída e entrada de água livremente, dependendo do gradiente de concentração de soluto que existe no ambiente intracelular e no extracelular, mas não permitem a livre viagem, o livre passeio entre soluto, entre íons. É por isso que esse transporte de íons ele pode ser feito tanto por transporte ativo quanto passivo. Se ele é passivo, ele é feito a partir da abertura e fechamento de canais de sódio, por exemplo. Se ele é um transporte ativo, é feito por bombas de sódio e potássio, por exemplo, que gastam energia. Então, esses íons, eles não podem atravessar por difusão. Eles não atravessam livremente como a água faz. E justamente por esse fato de a membrana da célula ser semipermeável, permitindo somente a passagem de água e não de íons, que nós temos a tonicidade, que depende tanto disso quanto da osmolaridade, quanto da concentração de soluto. Porque se eu tenho uma concentração de soluto diferente entre as duas superfícies, entre os dois espaços, intracelular e extracelular, eu formo um gradiente. Forma um gradiente de concentração que vai determinar para onde a minha água vai. O meu solvente universal vai. O solvente ele vai sempre em direção aonde tem mais soluto, maior concentração, maior osmolaridade. Porque ela atrai mais, porque ela se atrai mais por esse soluto, por esses íons. Essas duas imagens mostram de forma bem didática como funciona a tonicidade. Vamos supor que esses dois recipientes aqui sejam duas células diferentes, ou uma célula e o espaço extracelular. Isso aqui, ó, o que divide esses espaços é uma membrana semipermeável. Esse espaço número 2 aqui, esse aqui é o 1. Esse espaço número 2, perceba que ele tem uma grande concentração de soluto, enquanto que o espaço 1 tem pouco soluto.
A água, ela se atrai por onde existe mais soluto, maior concentração, maior osmolaridade. Então, pela tonicidade, ela vai atravessar essa membrana semipermeável e atingir o outro espaço. Perceba que, nesses dois eventos, eu não alterei a concentração de soluto, porque o soluto é incapaz de atravessar a membrana sem a presença de um canal ou sem a presença de uma bomba de transporte ativo. Isso se reflete justamente nas nossas células. Em uma solução, por exemplo, hipertônica, o que significa hipertônico? Hipertônico quer dizer que no meu espaço extracelular, no meu leque, né, líquido extracelular, existe uma alta concentração de soluto. E se eu tenho muito soluto, a água sempre vai em direção ao soluto. Ela sai da minha célula e vai em direção ao leque, ao líquido extracelular. Essa célula, então, vai se desidratar. Por quê? A sua água, o seu solvente, ele foi atraído até o espaço extracelular pelo gradiente de concentração que existia entre espaço intracelular e extracelular. Se eu tenho uma solução isotônica, ou seja, a mesma concentração de soluto existe tanto no líquido quanto no leque. Líquido, no caso, o espaço líquido intracelular, e leque, espaço extracelular. Se a minha concentração de soluto nesses dois espaços é igual, é equivalente, concorda que não existe um gradiente de concentração sendo formado entre esses dois espaços? Então a minha água fica estável, o meu solvente fica estável e não caminha. Ele pode até viajar, só que ele não vai viajar de um lugar para outro, de modo que esse outro lugar, onde tem uma maior concentração de soluto, fique com mais água, desidratando o outro. Tanto o meu espaço extracelular quanto o meu espaço intracelular terá água, porque a concentração de soluto é equivalente. Se eu tenho agora uma solução hipotônica, ou seja, existe mais soluto, existe mais sódio, por exemplo, existe uma maior concentração de soluto dentro da célula, concorda que aquele solvente, aquela água que existe no espaço extracelular, vai ser atraída pelo soluto e vai então entrar na célula. A minha célula se torna túrgida, porque existe uma solução hipotônica com uma menor concentração de soluto e a água então é atraída para dentro da célula, que tem uma maior concentração de soluto. Essa diferença de concentração forma um gradiente de pressão e a água viaja para onde existe uma maior concentração. E a minha célula fica hiperidratada, fica túrgida. Perceba agora que não existe um gasto de energia para que a água viaje de um espaço para o outro. Essa é uma estratégia inteligente que o corpo, inclusive, aproveita para manter um equilíbrio hidroeletrolítico. Isso nós percebemos tanto em nível atômico, quando nós observamos a concentração de íons que existe tanto no líquido extracelular quanto no intracelular, quanto em nível molecular. O nosso corpo tem estratégias que nos ajudam a manter o volume do nosso sangue, a nossa volemia, o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, ajuda a evitar um transporte excessivo de água de um espaço para o outro de forma patológica e evita, então, extravasamento de líquido, formação de edema. Existe uma proteína em alta concentração, altíssima concentração, no nosso sangue que se chama albumina. É justamente essa albumina que mantém a nossa volemia e impede um extravasamento de sangue, de líquido excessivo para fora da corrente sanguínea, gerando edema e diminuindo o volume. Então, é justamente a albumina que mantém a nossa volemia e impede extravasamento de líquido para o interstício, para fora dos nossos vasos. Como que isso acontece? A albumina, ela é uma proteína produzida todos os dias, em alta quantidade, pelo fígado. É uma proteína que tem uma baixa meia-vida. Ela tem uma meia-vida
próxima aí de 16 horas, mais ou menos. Por isso ela precisa todos os dias ser produzida em alta quantidade. Só que, mesmo tendo uma baixa meia-vida, essa albumina ela representa praticamente metade do conteúdo proteico total do plasma. E como eu já disse, essa albumina, uma das funções mais importantes dela é manter a água no sangue, manter o volume, manter a volemia, impedir que a água que existe no sangue extravase, saia do meu sangue. Como ela faz isso? Estando em alta quantidade no meu sangue, ela mantém uma alta pressão oncótica. Uma alta pressão plasmática é uma alta pressão oncótica plasmática. A pressão oncótica é muito próxima, é quase a mesma coisa que pressão osmótica. A pressão osmótica consiste naquela pressão que o soluto faz para manter a água próxima a ele, manter a água atraída, ou se for baixa, se tiver em baixa quantidade, liberar essa água, não atrair mais essa água. A diferença entre pressão osmótica e oncótica é que a oncótica ela não é referente a íons, ela é referente a moléculas maiores, a proteínas. Então, quando nós falamos da albumina, do papel da albumina de atrair água para perto de si e impedir o extravasamento dessa água do sangue, nós falamos de pressão oncótica. A albumina, então, ela estando em alta quantidade no sangue, ela permite que a minha pressão oncótica, que a minha pressão de atração da água seja maior do que a pressão hidrostática que essa água faz. A pressão hidrostática é aquela pressão, aquela força que a água faz na parede do recipiente, na parede do vaso, no caso. E se essa pressão é muito grande, concorda que essa água extravasa, que ela atinge o outro tecido? A minha pressão oncótica, a minha pressão de atração da água, precisa ser maior do que a pressão que ela faz na parede do vaso para extravasar. Ou seja, a albumina é justamente a albumina que mantém essa pressão oncótica alta. Se eu tenho pouca albumina, eu tenho edema. Por que eu tenho edema? Isso aqui passa a ser maior do que a minha pressão oncótica. É justamente a albumina que impede esse processo. Se eu tenho pouca albumina, por exemplo, concorda que toda aquela água que existe no meu sangue, no meu plasma, ela passa a exercer uma alta pressão hidrostática nessa parede, ou seja, ela passa a extravasar. E quando essa água extravasa por uma baixa albumina, que pode acontecer por qualquer disfunção hepática. Disfunção hepática porque é justamente o fígado que gera essa albumina. Eu vou ter o que nós chamamos de edema. E no caso, o edema que nós observamos na baixa concentração de albumina é a ascite. É o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Esse acúmulo de líquido acontece justamente porque eu não tenho uma proteína em alta quantidade no meu sangue que atrai a água para para o sangue, para o interior do vaso, impedindo que ela extravase. Se eu tenho pouca albumina, a água extravasa. E se ela extravasa, eu tenho uma alta quantidade de líquido no espaço intersticial. Eu tenho edema, eu tenho ascite. Então perceba que a osmose ela é importante principalmente em dois contextos. Quando eu comparo o espaço intracelular e extracelular, e quando eu comparo o interior dos meus vasos, meu plasma sanguíneo, com o interstício. Se eu tenho uma alta concentração, por exemplo, de certo íon, como o sódio, por exemplo, fora da minha célula, no espaço extracelular, que caracteriza uma hipernatremia, né, uma alta concentração de sódio no sangue, eu faço um gradiente de concentração entre esses dois espaços, de modo que a água, se atraindo pelo espaço com maior concentração de soluto, sai da minha célula e atinge o espaço extracelular, tornando a minha célula desidratada. Em outro contexto, eu tenho uma proteína que se chama albumina, que
faz uma alta pressão oncótica no meu plasma sanguíneo, ou seja, ela está em alta quantidade no meu plasma, de modo que a água se atrai por ela. Ela forma um gradiente de concentração entre o interstício e o plasma, de modo que a água que existe no interstício é sempre atraída para o plasma. É por isso que a albumina evita que ocorra o edema, evita que ocorra o acúmulo de líquido no espaço intersticial, ou seja, gradiente de concentração que mantém a volemia e impede edema. Nós chamamos então essa pressão de pressão oncótica, porque ela é formada por proteína, por moléculas que impedem, moléculas chamadas de albumina, que impedem o extravasamento de líquido, atraindo a água. Agora entrando na parte prática dessa aula. Vocês observaram no laboratório, lá vendo as lâminas de amostras sanguíneas e pipetando soluções com diferentes concentrações de sódio em cada uma dessas amostras. E uma coisa que a gente pôde perceber é justamente a diferença na morfologia que as hemácias assumem em diferentes concentrações de soluto. Em uma solução isotônica, ou seja, com 0,9% de sal, eu não formo um gradiente de concentração entre o ambiente intracelular e extracelular. Ou seja, não ocorre nenhuma alteração na morfologia da hemácia, porque não existe uma água que se transporta em grande quantidade de um espaço ao outro, tornando ou a célula túrgida ou desidratada. Então, essa é a condição ideal, em que não existe alteração na morfologia da hemácia. Agora, se eu tenho uma solução hipertônica, ou seja, existe muito sódio no meu espaço extracelular, toda a água que existe dentro das minhas células é atraída para o espaço extracelular, porque existe uma maior concentração de soluto, existe um gradiente de concentração formado entre esses dois espaços. Algo interessante na morfologia da hemácia que nós podemos observar é que, quando ela é desidratada, ela assume esse formato espinhoso. Esse formato espinhoso nós chamamos de equinócito. É uma hemácia desidratada. Agora, finalmente, outra coisa interessante. Se a minha concentração de soluto no meu sangue é muito baixa, no meu plasma é muito baixa, ela se torna menor do que a concentração de soluto dentro da célula. Forma novamente um gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração faz com que a água presente no meu espaço extracelular viaje para dentro da célula. A minha célula, então, acaba recebendo muito mais sangue, muito mais água do que ela suporta. Ou seja, ela fica túrgida. Ela assume um tamanho maior do que ela deveria ter. Existe até um risco dessa hemácia de se romper, de acontecer hemólise, justamente por uma turgidez. Pelo fato dessa hemácia assumir uma característica túrgida, porque o espaço extracelular, porque o plasma, está hipotônico. Vamos analisar então, pensando nessa base teórica, duas condições clínicas muito importantes que a gente observa na enfermaria: a hipernatremia e a hiponatremia. Vamos pensar em dois tipos de hipernatremia. No meu sangue, normalmente, existe uma concentração estável de sódio. Tem outro slide que mostra essa concentração aqui, ó. Normalmente, no meu espaço extracelular, existe essa concentração estável de sódio. Por qualquer motivo, essa concentração pode ser alterada. Vamos pensar em duas razões. O meu sódio, ele pode ter uma concentração maior, porque ele de fato aumentou, porque agora eu tenho mais sódio, ou porque eu tenho menos água. Se eu tenho menos água, a concentração relativa do sódio aumenta. Então, eu tenho duas condições. Perdi muita água, tenho pouca água, eu estou com sede, estou desidratado, ou consumi muito sódio. Por algum motivo, tem mais sódio do que deveria ter,
no meu organismo. Pensa comigo, em uma hipernatremia em que eu tenho pouca água, em que eu perdi muita água e agora a minha concentração relativa de sódio é maior, você concorda que é isso aqui que acontece? A solução se torna hipertônica, e se ela se torna hipertônica, as minhas células perdem água. Se elas perdem água de forma patológica, existe perda de função. Eu posso ter danos neurológicos, posso ter confusão mental, convulsão, porque as minhas células cerebrais, os meus neurônios também se tornam desidratados, espasmos musculares, porque minha concentração relativa de sódio aumenta, e estado de coma. Agora, uma coisa interessante sobre o outro tipo de hipernatremia. Se existe um sintoma foco, se existe uma alta concentração de sódio, não porque eu perdi água, mas porque, por algum motivo, eu adquiri mais sódio, você concorda que todos aqueles processos do organismo que dependem do íon sódio vão estar hiperexcitados? E, inclusive, a geração de potenciais de ação para permitir a contração muscular. Se eu tenho uma hipernatremia porque eu tenho mais sódio, mais Na, toda a geração daquele potencial de ação que permite a contração muscular e inclusive a contração cardíaca se torna aumentado. Eu posso ter espasmos musculares, eu posso ter um aumento exponencial da frequência cardíaca, eu posso ter uma taquicardia. Mas o que ocorre se, ao invés de muito sódio, eu tenho pouquíssimo sódio no meu organismo? É interessante, a hiponatremia é interessante porque ela funciona por um mecanismo de retroalimentação. A hiponatremia, ela pode acontecer quando existe uma perda tanto de água quanto de sódio. Isso pode acontecer em diversas condições, especialmente na sudorese excessiva, em casos de diarreia, de vômitos. Nesses casos, a hiponatremia ela pode estar acompanhada de desidratação. E nesse caso, isso é interessante porque se existe uma desidratação, uma perda de água e sódio, o volume do meu sangue diminui. Eu tenho uma diminuição da minha volemia. E essa diminuição da volemia causa uma queda de pressão sanguínea. Isso estimula um hormônio lá no meu centro de controle da sede, que é o hipotálamo, a produzir um hormônio chamado de ADH, hormônio antidiurético. E é aí que está o pulo do gato. Eu tive uma perda excessiva de água e sódio, que gerou uma desidratação, e uma hiponatremia. Essa perda de líquido, de água e sódio, gera uma hipovolemia, e essa hipovolemia diminui a pressão sanguínea. Essa diminuição da pressão sanguínea estimula o meu centro de controle de sede e pressão, que é o hipotálamo, a produzir o hormônio antidiurético, ADH. E o que esse hormônio antidiurético faz? Ele estimula os meus rins a reter água. Eles retêm água, eles impedem a micção e retêm água, só que não retém sódio. Então, pela ação do meu ADH, o volume do meu sangue aumenta, a minha volemia é recuperada, porque eu reti água. Só que eu não preservo sódio. Então, a minha hiponatremia, ela aumenta, ela se intensifica pela ação do ADH. Eu tenho um aumento de volume por muita água, só que se eu aumento a água e não aumento o sódio, que já estava baixo, eu tenho uma hiponatremia. Agora, todos aqueles sintomas da hipernatremia, eles acontecem ao contrário. Quase todos, na verdade. Eu ainda tenho fraqueza, ainda tenho confusão mental, sintomas neurológicos. Só que, uma coisa interessante é que eu tenho uma perda de força, uma fraqueza muscular. Por quê? Eu tenho uma fraqueza muscular e também uma bradicardia, porque agora a minha quantidade de sódio é baixa,
é pouca. E se eu tenho baixa concentração de sódio no meu líquido extracelular, no meu leque, no meu sangue, eu não consigo gerar um potencial de ação correto, adequado. Ou seja, tudo aquilo que precisa de sódio entrando e saindo por meio de canais e bombas, no caso, potencial de ação, é diminuído. Contração muscular é diminuída, batimentos cardíacos são diminuídos. Ou seja, perceba que mudanças na concentração de íons no meu sangue causam desbalanço hidroeletrolítico. E é por isso que todos esses mecanismos de regulação que eu abordei nesse resuminho bem resumido são tão importantes na prática clínica. Depois dessa aula, eu vou enviar um material complementar com alguns exercícios para vocês brincarem um pouquinho, alguns casos clínicos sobre ascite, sobre hiponatremia, para vocês consolidarem de fato a importância que a osmose tem no equilíbrio, no balanço hidroeletrolítico do nosso organismo, do nosso sangue. Então, no mais, eu agradeço, muito obrigada e, pessoal, bons estudos!